Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja Sara Nossa Terra aqui de Uberlândia, no bairro São Jorge. Nós estamos aqui mais um dia caminhando nessa trilha de Provérbios e nós estamos aqui hoje para estudar um pouquinho mais do capítulo 18 de Provérbios. E comigo hoje tem uma team especial, o nome dela é Alice. Oi. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada. É um prazer te receber aqui nesse canal. Alice, que é filha aí da Jéssica e do José Luiz, que são nossos irmãos aqui da igreja, líderes aqui da igreja. E nós temos certeza que nós vamos continuar crescendo muito. Hoje já passamos aí por 17 capítulos, chegamos hoje ao 18º capítulo do livro de Provérbios. Nós vamos lê-lo e vamos aprender um pouco mais de Deus nesse capítulo. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. As palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. E aqui a gente vai fazer uma pausa. Alice, você percebeu que aqui no primeiro capítulo ele fala sobre viver isolado? Sim. E é interessante que quando a Salomão está tratando desses capítulos, desses versículos, ele fala muito sobre relacionamento, sobre ser justo, ele fala sobre pai, sobre mãe, sobre amigos. E aqui ele fala sobre viver isolado e preocupar apenas consigo mesmo. Uma atitude egoísta? Sim. Você já viu alguém egoísta se dando bem na vida? Não. Tipo assim, se a pessoa só pensa nela mesma, ela não vai conseguir ser feliz, né? Exatamente, porque nós dependemos um do outro. E ele fala que essas pessoas que são egoístas, que se isolam, elas estão fazendo o quê? Elas estão rejeitando o bom senso. E ele fala um pouco mais de sabedoria, ele fala que as palavras sábias são como um rio, né? São como muitas águas, águas profundas, e que a sabedoria flui de um sábio como flui um rio. Você já ouviu uma expressão que fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio? Mas a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, esse versículo retrata sobre isso. Os sábios, quando eles vão falar, eles falam automaticamente de sabedoria. Sim. O sábio fala o tempo todo de sabedoria? Na maior parte das vezes. Ok? Sim. Tá. Vamos continuar então? Verso 6. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. A calúnia são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Aqui a gente falou a respeito da sabedoria, que os sábios falam que flui. Sabedoria quando o sábio conversa. Mas olha aí, já no verso 6, que ele fala que a palavra do tolo faz o quê? Arruma briga. O tolo é aquele que fala qualquer coisa, sem pensar, sem meditar naquilo que está sendo dito, e ele fica o tempo todo, às vezes, tentando falar para aparecer. Talvez sempre quer ter razão do que ele está falando, né? Sempre quer ter razão. E aí é onde esse versículo traz que o tolo, ele faz o quê? Arruma encrenca e confusão. Ele fala também que a boca do tolo é ruína. Aquilo que ele fala não vai para frente. E vamos continuar nessa leitura então. O verso 11. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta o corpo enfermo. Mas quem pode sustentar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Alice, você gostaria de ser rica? Sim, né? Muito Quem não rica? quer? Sim, muito. Quem não queria, né? Mas olha o que Salomão está falando aqui a respeito de ser rico. Ele fala que o rico vê a riqueza como uma cidade fortificada. Cidade fortificada naquela época era uma cidade que ela era toda envolta em muros, e nesses muros existiam soldados. Então ela era fortificada, ela era uma cidade completamente protegida. E ele fala que o rico vê nessa riqueza essa
fortificação. E imagina que é uma muralha alta e segura. Mas quando a gente volta a entender que ele traz essa expressão de que o rico vê uma fortificada, ele está remetendo lá àquele primeiro versículo que a gente leu antes. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo. Muralha. A muralha, ela faz o quê? Ela isola do resto. Então, muitas vezes, o rico, ele se coloca numa posição de isolamento. E isso faz o quê? Causa a ruína dele, mesmo sendo uma muralha alta e segura. Eu acredito que quando a pessoa ela não conhece Jesus, ela tenta procurar alguma coisa que encaixe nela, que preencha esse vazio. Igual o rico, o dinheiro, né? Compreendo, Alice, é exatamente isso. Nós, às vezes, tentamos colocar alguma coisa no lugar de Deus. Muitas vezes pessoas colocam o dinheiro. E aí, ele dá um ensinamento muito forte no versículo 12, que a arrogância. Você já viu alguém arrogante? Sim. Nariz para cima, assim, não dá nem aí, né? Uhum. E ele fala que a arrogância precede o quê? A arrogância precede a ruína, precede a destruição. Ou seja, aquele que é arrogante, à volta dele, muita coisa vai ser destruída. Mas olha o contraponto, olha a diferença que ele dá na continuidade do versículo. Mas a humildade precede a honra. Você já viu alguém humilde, Alice? Sim. E você acha que essa pessoa ela é mais amada do que alguém arrogante? A humilde é mais amada que a arrogante. A humilde é mais amada que a arrogante, exatamente. Por quê? Porque é uma pessoa que você tem prazer em estar perto. Né? A pessoa humilde, ela está ali, ela te dá atenção, ela tenta te entender, ela tenta cuidar de você. Já o arrogante, não. Ele está alheio, ele não quer saber de nada. E terminando essa sequência aí que a gente leu agora, ele fala um versículo que eu acho muito interessante, que às vezes a gente esquece. Ele fala que um espírito forte, ele sustenta um corpo doente. Mas que o contrário não. Se o espírito estiver mal, como que ele vai sustentar o corpo? Isso aí é o que ele está falando no verso 14. Então ele fala sobre como a gente está com o nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa alegria, como está a nossa vida. Ele vem retratar isso. Quando a gente está angustiado, quando a gente está abatido, você já percebeu que a gente fica com preguiça, a gente fica o tempo todo querendo dormir, às vezes até adoece. E você já percebeu, quando você está bem de espírito, né, de cabeça, quando você está alegre, está feliz, por mais que você esteja gripado, uma gripe muito forte, você consegue ainda fazer uma brincadeira, você ainda consegue. Aí as pessoas te chamam de louco, nem sabem por quê. Nem sabe por quê. Às vezes você está passando mal, o seu corpo está ruim. Mas como você está muito bem, como você tem muita alegria, como você está feliz, aquilo não é um motivo para te deixar tão para baixo. Vamos continuar? Vamos. Eu parei onde? No 14. No 14, isso. O 15, a gente leu o 15, ele fala que quem tem discernimento sempre está pronto a aprender. E a gente já comentou isso alguns capítulos para trás, a respeito de aprender, que o sábio, ele sempre aprende a todo tempo. Ele aprende com os outros, ele aprende na correção. E aqui a Bíblia volta a repetir isso, que quem tem discernimento está pronto a ouvir. Verso 16. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sorte acaba com as discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. Olha aqui, Alice, que coisa forte para a gente meditar. As portas se abrem para quem dá presente. Quando você recebe algum presente, você fica feliz? Lógico. E essa pessoa passa a ter um lugar diferente na sua vida? Sim. Porque ela se importou com você. Então aqui, a referência desse versículo não é nem tanto na questão de dar presente, mas na questão de se importar com o outro e entender que quando você recebe um presente, alguém se importou com você. E isso gera o quê? Relacionamentos. Às vezes a gente começa uma amizade, às vezes você vai visitar alguém, vai para a casa de alguém, de algum amigo, geralmente a gente faz o quê? Leva um presente para a mãe, para o pai, leva uma lembrancinha. E isso é uma forma de mostrar que você está se importando com aquela pessoa. Já no verso 17, ele vem falando sobre tribunal. Então, ela vai falar sobre
não ter a necessidade de você sempre falar primeiro. E quando ele está dizendo aqui no verso 17, quem fala primeiro no tribunal, ou numa situação, ele está falando tribunal, mas eu quero trazer para a nossa vida. Às vezes você discute com alguém, e você vai contar para outra pessoa, essa outra pessoa acaba sendo o tribunal. Então quando você vai contar, você parece que tem a razão. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos amigos, com aquelas pessoas com quem nós gostamos de defender. Você já viu? Se você tem alguém que antes da pessoa começar a falar mal, você já está pronta para defender? Sim. Sem saber a outra história? Tem. Exato. Então nós precisamos aprender a ouvir aquilo que está sendo dito e peneirar, começar a aprender. Realmente é isso que eu estou ouvindo, que é a verdade? Realmente essa pessoa está falando o que é certo? Porque tem razão aquele que começa a falar. Mas e depois, quando chega outra pessoa e começa a questionar? Às vezes ela não tem a resposta, né? Exato. E às vezes não era tão verdade aquilo que estava sendo dito. Então, aqui ficam 2 conselhos para a gente. Aprenda a ouvir aquilo que está sendo dito e a peneirar, ter cuidado com aquilo que você ouve e também tenha cuidado com aquilo que você fala, porque isso vai repercutir muito na sua vida. E no verso 19, ele fala sobre amizade. Você tem muitas amigas, Alice? Tenho. Na igreja você tem umas 4, pelo menos, que vocês não desgrudam, né? Tanto é que está as 3 aqui nesses vídeos. E ele fala que é mais difícil reconquistar. Você já perdeu um amigo? Já. Você conseguiu, você tentou de alguma forma reconquistar esse amigo? Tentei. Conseguiu? Não muito. Não muito. Tá indo. Está indo devagar. Mas é exatamente isso. A palavra de Deus fala que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada. Lembra o que é uma cidade fortificada? Muros, soldados. Por que ele fala isso? Porque quando você perde um amigo, muitas vezes esse amigo deixou de acreditar, deixou de confiar em você. Ou, ao contrário, essa pessoa, você deixou de confiar nessa pessoa. Mas o interessante aqui é a dificuldade para você reconquistar essa pessoa. Por quê? Quando você quebra a confiança de alguém, dificilmente você vai recuperar essa confiança de volta. Então nós devemos trabalhar para quê? Para não perder essa confiança, para não perder esse amigo. E como a gente faz para não perder um amigo? Ser justo, ser amigo, confiante, estar o tempo todo com aquela pessoa, não o tempo todo, 24 horas por dia, como vocês adorariam estar entre amigas, mas estar com aquela pessoa, ser presente de uma forma, não necessariamente física, mas quando essa pessoa está passando por um momento de dificuldade, quando essa pessoa tem alguma queixa, quando essa pessoa quer se alegrar, dividir alguma conquista, é estar pronto e preparado para estar com essa pessoa. Continuando aí no verso 20, as palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa encontrará um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Alguns se dizem amigos, destrói uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Olha aqui como ele trata a respeito de sabedoria, Sabedoria faz a gente ser cheio, estar farto de sabedoria, que é o que está no verso 20. As palavras certas nos dão alegria, nos dão paz, nos dão saciedade. Você concorda? Sim. Quando você escuta uma palavra, por exemplo, na igreja, que a pessoa ministra, te traz paz, Fico feliz, né? Fica feliz, você consegue aprender alguma coisa. No verso 23, que ele fala que o pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. É uma regra? Não. Não necessariamente, porque você já viu muito pobre, aquele que não tem onde cair morto, querendo se passar por alguém da alta high society. Acho que vocês nem falam isso mais, né? Você nem o que é isso. Aí, ó, tá vendo? High society é inglês, alta sociedade. Foi uma gíria na minha época aí, né? Você que tem a minha idade, você já denunciou a sua idade aí. E com relação a isso, é importante a gente saber que a gente precisa ser humilde, sendo pobre ou sendo rico. A gente precisa aprender a tratar as pessoas de forma digna, porque aí é onde termina lá o verso 24. Você precisa amar as pessoas, você precisa amar os amigos. Alguns dizem que são amigos, mas destroem. Mas existem amigos mais chegados do que um irmão.
E um amigo mais chegado do que o irmão para nós é o nosso próprio Jesus Cristo, que viveu aqui, mas que ele construiu para nós uma história longa, uma história de muita vitória. E nós precisamos reconhecer isso. Concorda comigo? Concordo. E eu queria falar um negócio aqui do versículo 21. As palavras matam e geram vida, porém, ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Tipo assim, não importa o que as pessoas falam de você, o que eu falo de você. O que importa é o que Deus está falando de você, o que Ele acha de você, né? Exato. E aí tem uma outra interpretação desse versículo também, Alice. Ele está falando para a gente ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque as nossas palavras podem matar os sonhos de uma pessoa, as nossas palavras podem quebrar um relacionamento, as nossas palavras podem acabar com a nossa própria vida. Mas muito pelo contrário também, as nossas palavras, elas nos dão forças, nos incentivam uma outra pessoa. Quando você está triste e recebe uma palavra legal, você se sente melhor? Sim. Então, com certeza, é isso o enfoque desse versículo. A palavra, ela tem poder de vida e de morte. Nós precisamos... Às vezes a pessoa está querendo lá desistir, você fala, você pode, você consegue, e aí ela não pensa mais naquilo, né? Então, você pode trazer vida para essa pessoa, como você também pode matar alguém. E nesse vídeo nós queremos trazer essas palavras para você. A nossa palavra possa ser algo que possa fazer você crescer. E nós estamos terminando aqui. Você quer completar alguma coisa do que a gente falou? Que essa palavra pode ter te edificado, que você possa ter aprendido muito mais com essas palavras e que você saiba usar as palavras que você fala para outra pessoa. Amém. Aprenda com a Bíblia, aprenda com esses provérbios e que nós possamos juntos crescer em sabedoria, em vitória e cada dia mais estar diante de Deus. Amém. Tem algum recado para essa galera? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. É isso aí, para que a gente possa chegar mais longe com essa palavra, para que a gente possa multiplicar sabedoria e graça de Deus diante das pessoas. Um grande abraço, nós ficamos por aqui. Amanhã nós voltamos com o capítulo 19. Outra pessoa bênção, maravilhosa vai estar aqui com a gente. E com certeza nós vamos juntos romper grandes barreiras. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.